Então, Elon, isso é apenas o começo da tomada de Gaza e da remoção dos palestinos de Gaza? Espero que esta seja uma oportunidade para a comunidade internacional pressionar o Hamas a fazer o que todos têm exigido: libertar os reféns, depor as armas e renunciar ao poder. A guerra iniciada pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 já se prolonga demais. Israel estava otimista de que o Hamas poderia estar perto de um cessar-fogo para libertar ao menos metade dos reféns. Posteriormente, as negociações foram suspensas devido ao aumento da pressão internacional contra Israel. E agora Israel se encontra em uma situação impossível com uma guerra que precisa terminar. E o inimigo se recusa a terminar. Está se recusando a libertar os reféns. Está se recusando a aceitar um cessar-fogo. Está recusando a pressão internacional e desafiando a vontade da comunidade internacional de que deveria desarmar e libertar os reféns. O plano de matar de fome e torturar é profundamente controverso dentro do exército e do gabinete de segurança. Definitivamente. Você acha certo tomar a cidade de Gaza? Israel enfrenta opções impossíveis e trocas difíceis atualmente. Precisamos ser honestos sobre isso. Israel não tem escolhas fáceis. O mundo inteiro está dizendo ao Hamas que ele deve se desarmar. O mundo inteiro exige que o Hamas liberte os reféns. O grupo está sendo forçado a cavar túmulos para as câmeras. O mundo inteiro pede ao Hamas que deponha suas armas, mas o grupo se recusa a fazê-lo. Enquanto isso, o mundo apenas finge se importar com a situação. Israel não possui uma solução mágica. Assim, os estrategistas militares israelenses são os únicos que precisam lidar com a complexa questão de como agir em relação a este Estado terrorista vizinho que desafia a vontade unânime da comunidade internacional de libertar os reféns, encerrar a guerra e permitir que todos sigam em frente. Eitan, você discorda, certo? Concordo com as grandes partes do que foi dito agora, mas acrescentaria a isso alguns pontos muito importantes. Primeiramente, eu diria que uma das principais exigências que os negociadores, incluindo Catar e Egito, e alguns outros atores regionais e internacionais, o que eles exigem de Israel por agora é declarar que Israel está pronto para parar a guerra do lado israelense. O governo israelense até agora se recusou a dizer isso, sem falar sobre fazer coisas no terreno que mostrarão que essa é a política israelense. Mas eu gostaria de dizer outra coisa. Sabe, todos falam sobre a decisão do gabinete israelense da noite passada. O que eu li nesta declaração de decisão do gabinete é que a única coisa que realmente foi dita é que Israel se recusou a terminar a guerra. Todos os outros elementos, incluindo o plano, se houver um plano para entrar na cidade de Gaza e fazer isso e aquilo, eu acho que todos esses elementos, detalhes, não são algo com que precisamos lidar. Não tenho tanta certeza de que o gabinete israelense esteja levando isso a sério. E eu tenho que mostrar isso, parte disso é o fato de que o governo israelense, no cronograma que eles colocaram na mesa, fala sobre algo que acontecerá em outubro. Outubro significa algo em cerca de 2 meses. Acredito que isso significa que toda a declaração e toda a decisão são uma espécie de ameaça, uma ameaça ao Hamas e uma ameaça a todos que têm influência sobre o Hamas. Olha, estamos sérios para continuar. E se nada mudar até outubro, teremos que agir, teremos que fazer algo mais. Que tipo de algo mais tentará obter controle sobre mais áreas da faixa de Gaza? Mas novamente, não é algo que será feito agora, é algum tipo de declaração. A única coisa que realmente está acontecendo agora é que o gabinete israelense diz que não vamos parar a guerra. E posso te dizer mais, eu acho que isso é algum tipo de resposta para o público israelense, né? Porque a maioria do público israelense, a principal demanda para o governo israelense é declarar que é o fim da guerra para os benefícios do interesse israelense. E os reféns, Elon? O que acontece com eles? É uma boa pergunta. Eu acho que... Espere, Elon. Elon, sua vez. Então amanhã, Elon. Estou profundamente ansioso e preocupado com os reféns devido ao tratamento que estão recebendo.
Eviatar David foi forçado a cavar sua própria cova para as câmaras esta semana. Os reféns correm risco iminente de morte. E o Hamas está se recusando a libertá-los. Está se recusando a libertá-los incondicionalmente. Está se recusando a libertá-los no contexto de um cessar-fogo. As famílias dos reféns estão certas em se preocupar que uma escalada da campanha militar coloca suas vidas em risco. Mas prolongar as negociações de cessar-fogo, onde o Hamas não está agindo de boa fé, como disse Steve Witkoff, também os coloca em perigo. Eles estão em risco por estarem sendo submetidos a fome, tortura e ameaças de execução pelo Hamas caso as forças de defesa de Israel se aproximem. E então eu espero que essa ameaça de ação militar seja a única coisa que force o Hamas a ir para a mesa de negociações para libertar os reféns, porque Israel realmente não tem muitas opções para pressionar o Hamas. Israel espera que o controle sobre os suprimentos que entram na faixa de Gaza pressione o Hamas a libertar os reféns. Embora você esteja compreensivelmente preocupado com os reféns, Israel tem opções para levar mais ajuda alimentar à população civil palestina que está passando fome. Mortes horrendas, passando fome e sendo baleados pelas forças israelenses. Há muitas opções para Israel parar isso, não é, Eilon? Atualmente não há restrições à ajuda humanitária que entra em Gaza por via terrestre. Israel lidera uma coalizão de 10 países para enviar ajuda aérea a Gaza. O problema não é levar ajuda para Gaza, o problema é se locomover. Durante toda a guerra, Israel facilitou a entrada de 1,9 milhão de toneladas de ajuda em Gaza, algo sem precedentes. Testemunhamos cenas de uma população faminta. Estou tentando explicar os problemas. O problema não é de acesso a Gaza, o problema é de distribuição. O Hamas tem sequestrado alimentos em larga escala. Vi em um relatório da British Broadcasting Corporation, recentemente, que estamos testemunhando uma falha catastrófica do sistema de distribuição da Organização das Nações Unidas. Deixe-me dar um exemplo. Ontem, olhei o banco de dados da Organização das Nações Unidas. No último mês, o Programa Mundial de Alimentos coletou 1.014 caminhões nas travessias. 1.007 deles foram saqueados antes de chegar aos armazéns. Dos 1.014 caminhões recolhidos pelo Programa Mundial de Alimentos, apenas 7 chegaram com segurança aos armazéns. Israel está trabalhando com a Organização das Nações Unidas para facilitar o acesso humanitário. Mas esse sistema humanitário no local desmoronou. Por isso, Israel está permitindo importações privadas para Gaza, apesar de o Hamas ter explorado isso massivamente da última vez. Israel lidera uma coalizão internacional para enviar ajuda aérea a Gaza, mesmo com críticas sobre como essa ajuda é distribuída à população. O sistema de distribuição da Organização das Nações Unidas no local não está funcionando no momento. Apesar de todos os problemas, o único sistema em funcionamento é a Fundação Humanitária de Gaza, que já distribuiu mais de 100 milhões de refeições, e eu acho que é uma notícia positiva agora que se fala em expandir isso de 4 para 16 centros de distribuição, para garantir que a comida possa chegar diretamente aos civis e aumentar esse sistema que tem sido uma tábua de salvação para tantas famílias em Gaza. Abdul, infelizmente. Olá, Abdul. Olá, eu vou começar antes das notícias, ok? Prossiga, senhor. Sim. Então, a questão é, isso é toda a mesma velha retórica propagandista israelense. É absurdo. Pessoas estão morrendo e crianças estão morrendo diariamente. Eles estão sendo mortos de fome. Civis estão sendo bombardeados enquanto buscam comida em Gaza. Isso é absolutamente horrível e vem ocorrendo desde o primeiro dia, com tentativas de tomar toda a região. Isso tem sido assim desde 1948 devido ao Plano Dalit. Está tudo documentado em preto e branco. Tudo está documentado. Eles querem tomar todas as terras. Até a Zip Hotel deveria ser banida do Reino Unido. Ela afirma que a terra é toda nossa, portanto não pediremos desculpas por isso. É o que tem. E vários ministros já afirmaram isso desde o início. A terra é nossa, um presente de Deus. Não nos importamos com o paradeiro anterior dos palestinos. Até os colonos, Daniel Pais, a madrinha de todos os colonos, como eles a chamam, ela até afirmou que essa terra é nossa. Não nos importamos para onde eles vão. Podem ir para qualquer lugar, mas não os queremos aqui. Essa é a conclusão. A solução, eu vou te dizer qual é. E como Edmin Band disse, e até mesmo o Hamas concordou anteriormente, e até mesmo Hossam Zonat, o embaixador palestino, afirmou que todos eles conversaram juntos. A solução de 2 estados de 1967 deveria ter sido implementada há anos. O problema é que continuamos apoiando Israel, independentemente de suas ações. Eles continuarão matando, massacrando pessoas sem parar.
Isso é absurdo e ridículo. Ser doutor não significa que ele sabe do que está falando. É pura propaganda e absoluta bobagem. Existe ajuda. Mesmo sabendo que pessoas passam fome e morrem, dizer isso não mudaria nada? Médicos que estiveram lá, médicos que voltaram de lá do Reino Unido, eles te dizem diretamente. Anistia Internacional, Fundo das Nações Unidas para a Infância Oxfam, Dr. Zila Aborígene. Muitos estão dizendo que isso é um genocídio. Por que agora? Por que estamos apoiando esse monstro absoluto em Israel? Nós absolutamente, e acreditem em mim, nos anos vindouros as pessoas vão olhar para trás e qualquer pessoa que apoiou Israel e suas ações não terá nada além de arrependimento e serão absolutamente odiados por todos. Acreditem em mim, seus próprios netos os odiarão. Por que você diz querer lidar com isso? Sinceramente, não sei por onde começar. É irritante ser acusado de propaganda quando estou trazendo números da Organização das Nações Unidas. Qualquer ouvinte pode acessar epn2720.org/tracking para ver os dados da Organização das Nações Unidas sobre a quantidade de ajuda que Israel levou para Gaza e quanto foi interceptado no caminho. Eles podem constatar por si mesmos que há um problema sistemático na distribuição de ajuda em Gaza, apesar dos esforços de Israel para entregá-la aos necessitados e impedir que o Hamas a roube. Em suma, essa guerra terrível iniciada pelo Hamas só pode acabar quando os reféns famintos e torturados forem libertados e o Hamas renunciar ao poder. Porque este é um grupo terrorista jihadista cuja razão de existir é continuar travando guerra contra Israel até que Israel seja destruído. Os ataques de 7 de outubro não foram apenas um ataque terrorista. Eles iniciaram uma guerra regional que atraiu outros exércitos proxy do regime iraniano para tentar destruir Israel. E o único caminho para a paz em Gaza, o único caminho para a paz em Israel e no Oriente Médio mais amplo é para o regime do Hamas, que é desprezado por toda a Liga Árabe que está implorando para que ele simplesmente renuncie ao poder, para o Hamas largar o poder, libertar os reféns, deixar o passado para trás e permitir que todos avancem para um futuro de paz. Vamos fazer uma pausa por 1 segundo ou 2. Vamos pegar as notícias. Voltaremos em apenas um momento. Fique conosco.